Professor, eu já sei, eu já fiz o meu levantamento do mapeamento, já sei qual o passo apícola que eu vou ter, não vou precisar chutar quantas caixas eu vou instalar. Não existe chute, né, pessoal? Alguém nasce de chute? Uma coisa é o cara chegar lá para o gerente do banco, eu quero implantar um apiário. Aí você não tem um projeto, você não sabe o potencial da sua propriedade. Agora imagina você chegar no gerente, pedir ali uma linha de um Pronaf, que é juro barato, né? E você apresentar ali um mapeamento de satélite. O número de colmeias que comporta. Você ter ali pronto na sua mão o potencial de produção de mel. O gerente fica impressionado. Porque ninguém faz isso. Eu falo para vocês com muito conhecimento e propriedade que Emater não faz, Senar não faz, Sebrae não faz. Não é porque quer fazer não, é porque não sabe. Desconhece essa questão do mapeamento e da importância de você georreferenciar a área do seu apiário. Vamos falar sobre o pasto apícola, sobre mapeamento Mapeamento satélite. Provavelmente o tema que mais mexeu com o pessoal é o mapeamento por satélite, professor. O pessoal pergunta aqui, a Patrícia Barreto perguntou o que é o mapeamento de satélite? Pessoal, Pedrão, consegue ajustar para a gente já trabalhar aqui o quadro? Gente, vocês vão prestar bastante atenção que nós vamos trabalhar aqui a questão do mapeamento. O mapeamento de satélite é a gente determinar o que existe de pasto apícola na área do seu apiário, ok? Quando a gente faz isso, existe um programa na internet que é o Google Earth Pro. Existe o Google Earth e o Google Earth Pro. O Google Earth Pro, você vai baixar ele gratuitamente na internet, para dentro do seu computador. Existe o Google Earth normal para celular. O Google Earth para celular, ele não serve, tá? Tem que ser o Google Earth Pro de computador. Quando você estabelece ali o download do Google Earth Pro de computador, o que ocorre? Ele é um programa usado normalmente por topógrafos. Quando eles vão fazer mapeamento aí de áreas rurais, para determinar tamanhos aí de áreas rurais, tudo bacaninha, ok? Lá dentro do Google Earth Pro, você vai estabelecer a procura ali no mapa da localização do seu apiário. Então vai ter ali o mapeamento do satélite, toda a imagem ali do satélite estabelecida, e você vai pegar a localização de onde que vai estar o seu apiário, de onde que você quer implantar o seu apiário na sua propriedade. Ah, Armindo, eu não sei como é que faz isso, né? Você pode fazer isso procurando no mapa, ou você pode fazer isso estabelecendo o ponto de latitude e longitude a partir do seu celular também. Então, dentro do Google Earth Pro, você vai estabelecer o ponto do local do apiário lá dentro da sua propriedade rural, ou buscar esse ponto a partir aí da latitude e longitude do seu apiário. Vamos supor, presta atenção, que o ponto do apiário está aqui, ó. Esse aqui é o ponto do apiário. Essa é a localização do apiário, tá? É aquela área de 12 por 30 que a gente vem falando com vocês desde ontem, da parte de instalação do apiário. Então você tem aqui a sua área de 12 por 30. As abelhas da colmeia, as abelhas campeiras, elas voam até uma distância de 1,5 km do apiário. 1,5 km do apiário de raio. Ah, Armindo, mas eu li que é 3 km. 3 quilômetros, meu amigo, é o diâmetro. O raio é 1,5. Então ela vai voar aqui, ó, 1,5 km para cá. Ela vai voar 1,5 km para cá, 1,5 km para cá, 1,5 km para cá. Para tudo quanto é lado, ela vai voar 1,5 km. Vocês concordam comigo que isso aqui é uma circunferência? Vamos traçar aqui uma circunferência, ó. Esse aqui é o raio de ação da abelha. Qual que é? Não repara aqui que não está bem redondinho não, né? Mas dá para vocês terem ideia aí do que é. Essa área de 1,5 km, né? Eu tenho aqui 1,5 km. Ok? Esse isto de raio. 1,5 para cá, 1,5 para cá, ó. De raio. O que é raio? Né? O raio é do centro até a borda da circunferência é o raio. 2 vezes o raio é o diâmetro, tá bom?
Então aqui ela está trabalhando aqui no raio de 1,5, tá bom? Dentro desse raio de 1,5, quando você traçar lá no seu mapeamento, você vai descobrir que dentro da área que a abelha trabalha, vamos supor, por exemplo, uma pessoa que tem ali um sítiozinho, uma chácara de 5 hectares. Esses 5 hectares, eles vão corresponder a mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Ou seja, os 5 hectares é tudo isso aqui. A abelha, ela vai 1,5. 5 hectares é uma área de latifúndio. 5 hectares é minifúndio, uma chacrinha pequenininha. É um sítio, uma chacrinha pequenininha. Mas a área que a abelha ocupa é de latifúndio ou de minifúndio? A abelha é latifundiária. A abelha, ela vai além da sua cerca. Ela vai 1,5. Essa área total que a abelha cobre, uma área total num raio de 1,5 km, vai dar uma área total de 707 hectares. Ok? 707 hectares é o total da área que a abelha vai cobrir. O próximo passo, quando você fizer essa área de circunferência, tudo isso são ferramentas que tem dentro do Google Earth Pro, você vai procurar lá uma ferramenta, que é a ferramenta polígono, que é o desenho de mão livre. E aí, nesse desenho de mão livre, você vai começar a circular todas as áreas verdes que existam num raio de 1,5 km. Tem um desenho mão livre que você faz com o mouse. Então, você estabelece ali todas as áreas verdes que existem no raio de 1,5 km. Você estabeleceu o círculo, né? A circunferência dessas áreas verdes. O próximo passo é você clicar com o botão direito do mouse em cada área dessa que você delimitou. Quando você clica com o botão direito, abre uma janela que vai ter ali o padrão de metragem que você quer medir. E vai ter ali a apresentação para você. Hectare. Você vai marcar hectare. Quando você marcar hectare, aquela área que você clicou em cima vai apresentar ali para você. Vamos supor aqui que aqui apresentou aqui 220 hectares. Essa outra área pequenininha aqui apresentou 10 hectares. Essa outra área aqui apresentou 110 hectares. O que eu vou fazer agora? Somar 220 mais 110, 330, mais 10, eu tenho aqui 340 hectares de pasto apícola, de verde, de mato. Pasto de vaca entra? Não. Pasto de vaca é pasto de quem? Pasto de vaca. Então ali não vai, mas ali tem ali a capineirazinha que floresce no início do ano. É um pouquinho de pólen muito fraco, aquilo não conta. Capim é planta de vaca, é pasto de vaca. Nós estamos falando pasto apícola, verde, tá bom? Área de eucalipto, área de laranjeira, né, monoculturas aí de florescimento, de girassol, tudo entra. Tudo isso é pasto apícola. Então, dos 707 hectares, eu tenho aqui 340 hectares de pasto apícola. Esse é o ponto do mapeamento. O mapeamento é isso. Qual que vai ser o dever de casa para vocês, de hoje para amanhã, que vocês vão estabelecer dentro da Semana do Negócio Apícola? O dever de casa que vocês vão estabelecer é baixar o Google Earth Pro no computador de vocês, você pegar a sua área de propriedade, você marcar ali o ponto do apiário, vai ter lá a ferramenta alfinete, depois a ferramenta circunferência, que você vai fazer a circunferência, e depois a ferramenta polígono, de desenho de mão livre, aonde você vai desenhar as áreas verdes, tá? Milho, soja, cana, pode ser considerado pasto apícola? Se não entrar veneno, pode. Se for áreas, por exemplo, de plantio dessas culturas orgânicas, né? O Pedro perguntou se soja, milho, trigo, né? O que mais que você falou? Cana. Se isso pode entrar como cálculo de pasto apícola. Se forem lavouras que não existe aplicação de veneno, e se for lavoura que não tem utilização de transgênico, de transgenia,
você pode contar. Mas se tiver essas lavouras e tiver aplicação de veneno ou de transgenia, aí é bomba para o seu apiário. O Wesley de Brasília está perguntando, e quando a pessoa abandona o pasto e o mata-pasto toma conta de tudo? Aí, meu amigo, se o pasto foi abandonado e o mata-pasto tomou conta, é pasto apícola. E bom. Pasto sujo é sujo só para o bovinocultor, porque para o apicultor é como o Thiago falou aqui, é pasto e do bom. Então ele entra aqui também nesse cálculo. Então você estabeleceu o mapa, deixa eu só terminar aqui o dever de casa para a turma. Vocês vão pegar um ponto lá da sua propriedade rural, se você não tiver, pega um outro ponto aleatório qualquer para você treinar, tá bom? Para você estabelecer aqui, ó, o treino desse mapeamento, tá? O próximo passo agora é com vocês. A aula aqui foi dada, tá bom, pessoal? Vamos mandar brasa. O pessoal está perguntando, professor, se o pinos, plantação de pinos, é pasto apícola? Não, pinos não é não, pessoal. O pinos não é pasto apícola não, tá? A seringueira é pasto apícola. Seringueira é planta boa, né? Professor, E agora... tem um vídeo que não podemos deixar de falar, que é uma aula completa sobre pasto apícola. Essa aula vocês também têm que assistir, tá? Para poder ter uma interação ainda maior do que envolve a questão do pasto apícola e do mapeamento satélite, tá bom, pessoal? Todo que você está perguntando para a gente sobre eucalipto, a florada, o bioma, tudo você vai achar nessa aula. É isso aí. Super completo. É por aí. Outra dúvida que todo mundo colocou para a gente lá no chat, professor. Como vai calcular a quantidade de abelhas, quantidade de colmeias dentro em cima do pasto apícola? Isso. Meus amigos, existem 5 biomas, isso inclusive no vídeo do pasto apícola detalhe. Nós temos 5 biomas no Brasil. Floresta amazônica é o principal bioma, a floresta mais densa do mundo. Ok? O semiárido nordestino e o agreste nordestino é o outro bioma. O outro é o cerrado brasileiro, que começa do norte do Paraná e vai até o sul do Maranhão. O outro bioma é a Mata Atlântica, tá? Que está no litoral brasileiro. E por último, o bioma é o bioma do sul do Brasil, que são as florestas de pinheiros e as áreas dos pampas do sul do Brasil, dos pampas sulinos, né? Esses são os 5 biomas que nós temos no país. Ah, me deu o Pantanal. Pantanal é cerrado, pessoal. Pantanal é cerrado. O Pantanal é o cerrado molhado, é o cerrado úmido. Esse cerrado úmido é o nosso Pantanal brasileiro. Então ele entra na quantificação de cerrado. Vejam bem, viram que no mapa a gente colocou aí, ou a gente encontrou, eu coloquei hipoteticamente 340 hectares dentro dos 707? Vocês concordam comigo que dos 707 hectares, cada 1% desses 707 hectares, ele equivale a 7,07 hectares de mata? Então 1% é 7 hectares. 100% é 707. 1% dá 7,07. 7 hectares. Os 340 hectares, eles equivalem a quanto em termo percentual? É só você pegar 340 hectares e dividir por 7,07. Então, os 340 dividido por 7,07, eu vou encontrar 48% da área é pasto apícola. Ah, Armindo, eu encontrei 20%, né? Eu encontrei ali 140 hectares. Vai equivaler a mais ou menos 20%. Eu encontrei ali 400 hectares. É só você pegar 400 hectares, dividir por 7,07. Você vai encontrar 56%. Então você tem que transformar o hectare em percentual. A quantidade de colmeias, ela vai variar agora de acordo com o bioma. Quando a gente pensa ali, floresta amazônica e pensa mata atlântica, cada 1% de pasto apícola, ou seja, cada 7 hectares de pasto apícola, ele vai corresponder a uma colmeia. Se eu já estou no Cerrado brasileiro, no Pantanal, cada 7 hectares de cerrado, eu vou implantar 2 colmeias. Se eu estou no semiárido ou no agreste nordestino, eu vou estar implantando 4 colmeias. Então, o mapeamento satélite é dessa maneira que você estabelece para calcular o número de colmeias que você vai implantar no seu apiário. Tá bom, pessoal? Então, esse é o processo que você tem que desenvolver, que você tem que fazer para não dar problema.
A Maria do Guadalupe fez uma pergunta para a gente, professor. Ela pergunta se pode complementar o pasto apícola plantando árvores melíferas. Não só pode, como deve, né? Vamos supor que você tem a sua propriedade aí de 10 hectares, de 10 alqueires, por exemplo, que dá em torno de 40 hectares, né? Você imaginar que você tem uma área que é toda de pasto de vaca, né? Então vamos pegar a sua propriedade, vamos transformar a sua propriedade numa propriedade de agrofloresta? Você plantar aí 20, 30, 40, 50 espécies de plantas que vão dar frutas, de pomar, né? Você plantar ali tudo ali que produza flores, para poder gerar ali frutas, gerar ali verduras, que depende da polinização. Você pega a sua propriedade, esverdeia ela toda a partir da produção de frutas no meio da floresta e entra a abelha polinizando. Você vai tirar muito mel, tirar muita própolis e vai produzir fruta e verdura como nunca. Não é à toa que a agrofloresta hoje prova a viabilidade dela com mais de 400, 500, 600% de aumento de produção de fruta e verdura a partir da implantação do pomar, a partir da implantação das verduras com a entrada da abelha polinizando. Então esse é o grande negócio hoje. Transformar sua propriedade em uma propriedade verde. Você voltar a sentir o cheiro da natureza. Você voltar a ver a água brotando da terra. Fazer renascer a nascente, Tiago. Quantas propriedades a gente já teve chance de ver de apicultores que reflorestaram a área? É o caso lá do Carlos de la Libera, da fazenda lá da Paranapecuária, da Serra do Roncador, que foi tema do Globo Repórter. O Carlos fez treinamento aqui na Companhia da Abelha, ele e a equipe dele. E a gente vê a alegria dele de ver que o reflorestamento que ele vem fazendo na fazenda, as nascentes voltaram a brotar. Ele vê o cheiro da água, o cheiro da terra, os pássaros voltando, a natureza voltando, e ele produzindo mel adoidado, produzindo porco caipira, frango caipira, gado caipira, tudo orgânico, ganhando dinheiro e mantendo a natureza. Então, exportando, né, Pedro? Mandando para fora os produtos. Então, pessoal, se dá certo com tanta gente, por que não vai dar certo com você? Essa é a proposta. Isso que a gente está trazendo para apresentar para vocês como grande negócio hoje, que é a apicultura na sua propriedade. Professor, e o pessoal está perguntando se essas informações que está passando, foi o senhor que experimentou ou tem alguma publicação? Tem publicação nenhuma, pessoal. Tem publicação nenhuma. Mapeamento de satélite, calendário apícola, que todos vocês aí estão baixando, estão chegando aí a um trabalho. Isso, pessoal, é o método de trabalho CIA da abelha. Isso é algo que tem quase 40 anos que eu venho desenvolvendo. Até o meu pai, Armindo pai, aposentar, foram 23 anos a gente fazendo junto. Depois que ele aposentou, eu já venho dando continuidade nisso, já chegando perto dos 40 anos, aprimorando o método Companhia da Abelha. Calendário apícola, que a gente vai falar muito amanhã. Calendário apícola foi um trabalho de quase 10 anos de observação minha, porque eu procurava isso, procurava publicações, procurava informações, nunca encontrei. E aí eu fui fazer e fui desenvolver. Objetivando fazer publicação científica, nunca preocupei com isso. Nunca preocupei em mexer com academia, nunca preocupei em mexer com universidade no sentido de publicação, de mexer aí com publicações internacionais. Isso para mim nunca me interessou. Meu objetivo sempre foi aprimorar a produção de mel, que é o que eu sempre gostei de fazer, que é criar abelha. O negócio é criar abelha, é estar no mato. Então isso foi aprimorando o método Companhia da Abelha. A mesma coisa o mapeamento de satélite. A vida inteira a gente teve abelhas, ou nas áreas de Mata Atlântica, ou nas regiões de Cerrado. Observando ainda os apicultores, onde a gente teve a chance de visitar, no sul do Brasil, na região da floresta amazônica, na região do agreste nordestino e do semiárido, é que a gente conseguiu levantar todos os dados ao longo de anos de observação. E quando isso a gente colocou no papel e que a gente começou a replicar isso para os apicultores e que eles começaram a apresentar os resultados, isso é o mais importante, os resultados em cima daquilo que a gente trabalhou a vida inteira, então a gente viu que isso não era apenas uma informação que a gente veio levantando ao longo desses anos.
Isso era um método. E a gente constitui isso como um método de trabalho. Método, pessoal, existem vários. Tem um monte de gente que trabalha bem a apicultura. Tem consultores de apicultura no sul do Brasil, aqui no centro-oeste, no nordeste, que têm os métodos deles. São bons métodos, dão resultado também de apicultura. Mas em cima do que a Companhia da Abelha faz, em cima dos resultados que a gente atinge, em cima dos resultados que a gente atinge, junto com os nossos alunos, que conseguem replicar tudo aquilo que a gente já vem fazendo há quase 40 anos, aí é que a coisa é diferente, Thiago. Uma coisa, pegando até o termo aí que o Pedro brincou no início, uma coisa é fazer o cursinho com o Zé Baiá. É buscar informação ali com o Zé Baiá, que cria abelha de qualquer jeito, que faz apicultura de qualquer jeito, que faz apicultura dando murro em ponta de faca, testando para ver se vai dar certo ou se não vai dar certo, né? Cursinho igual esses aí, treinamentos igual esses aí, tem vários.